Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos. O pastor Cláudio me apresentou, eu me chamo Guilherme, eu congrego na Assembleia de Deus Plenitude da Fé. Os irmãos devem conhecer o pastor Daniel Júnior, ele é meu pastor, eu já sirvo a Deus lá há alguns anos, já vai para 7 anos mais ou menos, e lá eu auxilio em alguns trabalhos, já fui missionário a campo também, já estive no estado do Mato Grosso, e hoje eu auxilio a igreja no culto de ensino. E é uma alegria estar com os irmãos essa noite para falar de um assunto tão especial que é o evangelismo, que é a propagação do evangelho, que aliás é a missão principal da igreja. Nós nos reunimos na igreja para falar a respeito da palavra de Deus, aprendemos os princípios do reino, mas nós nos reunimos aqui para em unidade nos fortalecermos para o campo de batalha lá fora. Nós somos chamados para uma guerra e arrebatar pessoas do fogo não é uma tarefa simples, mas Deus nos concede graça e misericórdia para efetuarmos com sucesso esse trabalho. Eu quero agradecer ao pastor Cláudio pelo convite. Eu conheci a pastora da igreja, a pastora Tereza, nós trocamos uma rápida palavra. E eu acho muito importante, muitos pregadores não têm esse costume, mas eu gosto de chegar antes para observar algumas coisas. E eu achei um tanto quanto engraçado, porque o texto que foi lido no período da oração é o texto que eu vou pregar. Então, abra a sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Nós vamos ler uma porção extensa do texto, a partir do versículo 1. Atos 1. Outra coisa, antes de nós iniciarmos, eu trago um abraço fraterno do meu pastor. A igreja recebe? Amém. Glória a Deus. Então, sintam-se abraçados pela igreja. E eu levo também o abraço desta linda igreja a minha também. O Atos 1. Aqui eu vou acabar perdendo. Aqui, eu vou deixar aqui. Vou deixar aqui, senão eu vou perder. Opa, só um minutinho. Não, deu certo. Meus irmãos, os irmãos encontraram? Amém? Atos 1 diz assim: fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Em outras palavras, Jesus disse: não é da sua conta. Versículo 8: mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Amém? O
livro do Atos dos Apóstolos, meus irmãos, é o único livro histórico do Novo Testamento. Há outras divisões para os outros 26 livros que compõem a gama de livros do Novo Testamento. E Atos dos Apóstolos abrange os 30 primeiros anos da igreja de forma muito seletiva. Ele concentra o primeiro período na inauguração da igreja, uma festa muito bonita, e um pouco na história de Pedro, e o término do livro, após o capítulo 9 ali, se concentra até o capítulo de número 28, no personagem Paulo, o apóstolo. Segundo uma das tradições mais antigas do cristianismo, o livro de Atos foi escrito por Lucas, o mesmo escritor do terceiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de Jesus segundo Lucas. Ambos os tratados eles são direcionados a Teófilo, e não se sabe ao certo quem era esse camarada e nem se ele era uma pessoa de verdade. E é interessante porque se foi uma pessoa, foi um escrito direcionado a ele, talvez um patrocinador das viagens de Lucas. Se não foi uma pessoa, o significado do nome dele vem bem a calhar, porque Teófilo significa amigo de Deus. E é interessante esse significado de nome, porque nós temos então um livro que é dedicado a todos os amigos de Deus. E se você se considera amigo de Deus, se Deus lhe considera amigo dele, nós temos então um livro que foi escrito especialmente a você. E a igreja primitiva, meus irmãos, ela é uma igreja que tem por primazia a oração e a palavra. O foco da igreja é oração, palavra e crescimento. Se nós formos ver sobre a oração, não peguei todo o livro, porque ficaria muito extenso, mas o irmão vê em Atos capítulo 1, do versículo 12 a 14, a igreja perseverando unânime em oração antes da descida do Espírito Santo. Em Atos 2, do 1 ao 13, quando o Espírito Santo desce, a igreja estava orando. Em Atos 3, do 1 ao 10, Pedro e João estão subindo ao templo na hora da oração. Em Atos capítulo 4, do 23 ao 31, após o interrogatório do Sinédrio, Pedro, junto dos apóstolos, oram a Deus, agradecendo pelo livramento e pela dignidade de apanhar em nome de Jesus. E a Bíblia diz no versículo 31 do capítulo 4, que enquanto eles oravam, o lugar onde eles estavam reunidos tremeu, e todos foram cheios do Espírito Santo. Em Atos capítulo 12, Tiago é morto a fio da espada, é o primeiro dos 12 apóstolos a morrer, e Pedro foi preso também, e a igreja não se lamenta, a igreja não chora, a igreja, no versículo 5 do capítulo 12, se reúne e começa a fazer incessante oração. Então a oração é uma marca da igreja primitiva, como também a palavra é uma marca da igreja primitiva. Sobre a palavra nós temos Atos capítulo 2, do 14 ao 36, que do cenáculo Pedro prega a palavra e como resultado ele ganha 3.000 almas ao Senhor Jesus. Em Atos capítulo 3, do 11 ao 26, no templo Pedro prega a palavra e 5.000 pessoas se convertem ao Senhor Jesus. Em Atos capítulo 4, do versículo 5 ao 22, perante o Sinédrio, porque Pedro havia curado um paralítico no nome de Jesus ali à porta formosa do templo, ele começa a ser interrogado e diante do Sinédrio ele prega a palavra. Em Atos capítulo 7, do 1 ao 53, após a prisão, Estevão prega a palavra também diante do Sinédrio. Em Atos capítulo 8, do 4 ao 8, em Samaria, Felipe prega a palavra de Deus, e é interessante que ele prega por motivo da dispersão, e por onde ele vai, mesmo fugindo, ele prega a palavra, até que chega ao ponto em Atos capítulo 8, do 26 ao 38, ele pregar para um único homem, que era um eunuco que estava próximo ali ao deserto, e ele prega a palavra, o eunuco se converte, ele batiza e ele é arrebatado de Gaza a Azoto, e ele continua pregando a palavra. Em Atos capítulo 9, do versículo 20 a 25, Saulo mal se converteu e ele já começa a entrar nas sinagogas pregando a palavra. Então era uma igreja que
tinha por primazia a oração e a palavra, e eram homens que pregavam para a multidão de 3.000, de 5.000, como também para um grupo de 72 homens, 73 aproximadamente, que era o Sinédrio, como também para um único homem que estava lendo o livro da profecia de Isaías, isolado de tudo e querendo entender quem era Deus e qual era a situação dele neste mundo perdido que nós vivemos e que nós sabemos muito bem que a única solução é Cristo. Agora, de fato, nós podemos concluir que a igreja primitiva, por ter a oração e a palavra, é uma igreja marcada pela ação do Espírito Santo. Aliás, a igreja de Atos dos Apóstolos é uma igreja cheia, direcionada pela presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é mencionado cerca de 50 vezes só no livro de Atos dos Apóstolos. De maneira que Atos dos Apóstolos poderia ser chamado tranquilamente de Atos do Espírito Santo, ou Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Porque a marca, e aliás é a marca de uma igreja verdadeira, ser direcionada, conduzida na liberdade do Espírito Santo de Deus. E é interessante mencionar que quando o Espírito Santo toma forma daquilo que nós entendemos como culto, nada perde o controle, nada perde a organização, mas dificilmente sai da maneira como a gente espera e da maneira como a gente planeja. E Atos dos Apóstolos registra uma igreja assim, influenciada, impulsionada, comissionada, impelida. E é interessante esse termo impelido, porque impelido é empurrado. É literalmente projetada pelo Espírito Santo. A igreja em Atos é essa igreja. A igreja que não se permitia travar, e quando travava, que foi o caso nos primeiros capítulos, Deus levanta uma perseguição para empurrar a igreja para continuar a avançar, e é uma igreja que avança na força do Espírito Santo, mesmo diante das oposições. E o texto que nós lemos, que está registrado em Atos dos Apóstolos, é o registro das últimas palavras de Jesus. É o registro da ascensão. Na Bíblia Sagrada nós temos outros dois registros desse episódio que estão em Marcos 16, 19 e Lucas 24, do 50 ao 53, que registram a ascensão de Jesus. Agora, o texto que nós lemos é o registro mais detalhado da ascensão de Jesus. É o registro mais minucioso da ascensão de Jesus, porque registra não só as palavras de Jesus, como a manifestação da subida de Cristo aos céus. E dentro deste texto, Jesus vai nos trazer algumas lições que são essenciais. Eu quero falar essa noite sobre chamados a testemunhar. Chamados a testemunhar. E é algo primordial que Cristo deixa a nós nesse registro sobre o dever de testemunhar. A primeira coisa que Jesus registra ou libera é uma promessa. Jesus vai liberar uma promessa em Atos capítulo 1, versículo 4. Aliás, vai relembrar uma promessa, porque Jesus não só nos comissiona a evangelização ou a propagação da mensagem, como também Jesus nos concede a capacitação para tal. Então é como se Jesus dissesse: eu lhes dou uma missão, eu lhes dou uma responsabilidade, eu lhes dou um dever, mas eu lhes dou a ferramenta necessária para o cumprimento de tal dever. E qual é a ferramenta que Jesus concede aos seus discípulos para o cumprimento desse dever? É uma promessa. E essa promessa está no versículo 4, onde nós podemos observar que foi dita pela boca do próprio Jesus. Ele faz questão de frisar no final do versículo 4 que de mim ouvistes. O próprio Jesus está liberando a promessa, que é uma ferramenta
para o cumprimento do dever, para o cumprimento dessa comissão que ele entrega aos seus discípulos. E o propósito dessa promessa é muito maior do que alcançar apenas a quem foi prometido. Quem recebeu a promessa? A igreja, os discípulos. Só que o propósito da promessa não era alcançar somente os discípulos. E, aliás, via de regra, toda a promessa tem propósito de alcançar mais do que a quem foi prometido, mas alcançar os que estão ao redor de quem recebeu a promessa. Se o irmão for ver, desde o livro do Gênesis, nós temos este princípio, porque é um princípio estabelecido por Deus. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1 a seguir, registra a promessa de Abraão. Abraão recebe a promessa: far-te-ei uma grande nação. Mas no versículo 3, Deus diz a ele: eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quem recebeu a promessa? Abraão. Quem seria impactado pela promessa que Abraão recebeu? Todas as famílias da terra. Porque Deus libera a nós promessa para nos usar como instrumentos de impacto às pessoas que estão ao nosso redor. E é por isso que nós, às vezes, recebemos muitas promessas de Deus e não vemos o concretizar delas. Nós até pedimos, mas não recebemos, porque nós não entendemos o princípio de impactar quem está ao nosso redor. E até Tiago quem vai dizer: pedi e não receber, porque pediste mal. O que é pedir mal, segundo a linguagem de Tiago? Simples: pedir para gastar com seus próprios deleites, pedir para esbanjar consigo mesmo. Está em Tiago 4, versículo 3. Então, tudo que começa em mim e tem o propósito ou o desejo de terminar em mim, não vai ser alcançado por mim. Porque Deus não nos chamou para ser cisterna. Deus não nos chamou para ser poço. A Bíblia diz em João, capítulo de número 7, versículo de número 38, que quem crê em mim, Jesus dizendo, do seu interior fluirão rios de água viva. Deus não nos chamou para reter. Deus nos chamou para fluir. Deus não te chamou para ser poço. Deus não te chamou para ser cisterna. Deus não te chamou para ser represa. Deus te chamou para ser manancial de águas. Ele te chamou para ser rio. E Ele te chamou para fluir da sua palavra, do seu evangelho, para ser canal de bênção. Então não queira reter, porque Deus liberou uma promessa sobre a igreja. E é uma promessa de poder para impactar a todos que estão ao nosso redor. Então dá uma provocadela, não sei se é costume da igreja, mas não ofende ninguém. Há uma cutucadela no teu vizinho e diga para ele: Deus te chamou para fluir. Ponto. Alguém está comigo? Diga amém. Deus nos chamou para fluir. Então Jesus libera uma promessa, e a promessa tem o objetivo de alcançar quem está ao nosso redor. Mas a promessa que Jesus libera possui uma condicional: permanecer em Jerusalém. Olha o versículo 4. Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. A condicional é permanecer em Jerusalém. Mas nós podemos ampliar este raciocínio para além do ambiente geográfico de Jerusalém. Porque alguém pode pensar assim: então vou comprar a passagem e vou para Israel. Mas não é isso. Jerusalém na Bíblia é um lugar mais do que territorial, é um lugar simbólico. Logicamente geográfico, Jerusalém existe mesmo, ok? Isso é indiscutível, mas também é um lugar simbólico. E o que Jerusalém representa na Bíblia Sagrada? Jerusalém representa a cidade santa, cidade de paz.
Jerusalém também representa o lugar da adoração e do louvor, porque o templo estava em Jerusalém, e Jerusalém era um ambiente de culto. Por ser um ambiente de culto, Jerusalém na Bíblia representa o lugar da entrega e sacrifício. Jerusalém também representa o lugar da festa, porque o judeu tinha por obrigação, pelo menos uma vez por ano, subir a Jerusalém para as festas obrigatórias. Então, Jerusalém representa o lugar da celebração. Jerusalém, na Bíblia, representa o lugar onde a presença de Deus se manifesta em liberdade. Jerusalém, na Bíblia, representa isso. E estar longe de Jerusalém é algo tão perigoso que Jesus vai contar uma parábola em Lucas capítulo 10, versículo de número 30 a 35, a parábola do bom samaritano. Nós sabemos, não vamos entrar em briga exegética por causa disso, que a parábola tem o propósito de explicar quem era o próximo. Mas há uma lição extraordinária nessa parábola, porque havia um homem em Jerusalém, e ele sai de Jerusalém para Jericó. E Jerusalém era uma cidade alta, e o caminho de Jerusalém para Jericó era uma descida. Jerusalém representa na Bíblia o lugar da bênção, Jericó representa o lugar da maldição. Sair de Jerusalém para Jericó é uma descida. E Jesus diz que o homem que desce de Jerusalém para Jericó é alcançado, é espancado, é assaltado e é deixado à beira do caminho meio morto. Ele não tem um estado definido. Ele está meio morto, nem vivo nem morto, nem morto nem vivo. Isso espiritualmente representa para nós, mostra para nós o estado de algumas pessoas dentro da igreja, que estão no templo físico, mas não estão na Jerusalém, no lugar da manifestação da presença de Deus. E naturalmente essas pessoas estarão como o estado desse homem que foi espancado, meio morto, nem vivo nem morto, pode ter até a aparência de vivo, mas o seu interior é morte. De tal importância que é permanecer em Jerusalém. Mas o que representa para nós Jerusalém? Para nós, além do local geográfico, Jerusalém para nós representa uma posição de obediência. Permanecer em Jerusalém para nós é obedecer ao Senhor. Permanecer em Jerusalém para nós é atender o comando e a voz do Senhor, mesmo quando nós não entendemos o mandado do Senhor, ou quando não entendemos a motivação por trás do mandado do Senhor, porque as ordens de Deus não são para ser compreendidas, são para ser obedecidas. Nem sempre nós compreendemos as razões de Deus e nem precisamos. O que nós precisamos é atender a voz de Deus incondicionalmente. Não podemos gerar problema quanto a isso. Nós devemos ser denominador comum quanto a isso. Nós devemos atender a voz de Deus. Isso é indiscutível. Está aí Jonas para exemplificar a nós que obedecer à voz de Deus é essencial. E aliás, é Samuel quem diz? Ou aliás, Deus diz a Samuel, é melhor obedecer do que? Tem alguém comigo? É melhor obedecer do que? Dá para compreender que a sua obediência é melhor do que a canção que você canta? Dá para entender que a sua obediência é melhor do que o glória a Deus que você grita? Porque glória a Deus e canções despreendidas de uma vida de obediência são palavras vazias jogadas ao vento. Então, Jerusalém representa para nós um lugar de obediência, mesmo quando nós não compreendemos. Segundo, Jerusalém representa esperar em Deus. Porque, aliás, eles precisavam esperar a promessa do Pai, que disse: Jesus de mim ouvisse. Então é esperar em Deus, até quando? Até que Deus decida se manifestar. Porque, aliás, é Jesus quem diz em Mateus capítulo 7, versículo 7, pedi, dá-se-vos-á, buscar, encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo que pede recebe, que busca, encontra e bate, e ser-lhe-á aberto. Jesus fala da ação e fala até quando utilizar dessa ação. Pedir, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 1 mês? Não.
até que você receba. Busque até que você ache. Bata até que se abra. Então, ação, e ele determinou até quando. Então, esperar em Deus é permanecer em Jerusalém. Terceiro é perseverar. É esperar em Jerusalém, é permanecer em Jerusalém. Intimidade com Deus é permanecer em Jerusalém. Oração, leitura da palavra, jejum, louvar a Deus, sua relação com os santos. Intimidade com Deus. Para Jesus é tão importante que nós estejamos em Jerusalém, que em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13 ao 34, a Bíblia diz que após a morte de Jesus, ele estava para ressuscitar, 2 discípulos se extraviam pelo caminho de Emaús. Jesus ressuscita e vai atrás deles. Porque Jesus tinha como algo importante permanecer em Jerusalém. Então eles tentam fugir, Jesus vai atrás. É extraordinário o amor do nosso Deus, porque depois que a gente vem para Ele, não tem como fugir. Você pode até tentar fugir, mas o amor de Deus nos cerca, nos abraça, nos envolve, nos puxa de volta para Ele. Jesus vai atrás desses discípulos e começa a os restaurar pela palavra. Porque no versículo 27, é a palavra que restaura os que se perderam. A Bíblia diz que começando por Moisés e pelos profetas, começou-lhes a explicar tudo que dele se achava em todas as Escrituras. Sabe o que Jesus está fazendo? Jesus está dando uma aula de cristologia aos seus discípulos, os resgatando pela palavra. De Moisés aos profetas, Jesus começa a mostrar: o Messias aparece aqui, o Messias aparece aqui, o Messias aparece aqui. E aquilo vai começando a acender uma chama no coração dos discípulos. E Deus, através da sua palavra, quer nos trazer cada vez mais próximo de Jerusalém, cada vez mais próximo da posição de perseverança, de obediência, de paciência, de intimidade com Deus, porque a condicional é que nós estejamos em Jerusalém. Deus tem uma promessa para nós, que é de derramar sobre nós uma ferramenta para que nós possamos cumprir o chamado que Ele liberou a nós. E para isso nós precisamos atender a voz do Senhor que diz: permanecer em Jerusalém. E nós precisamos despertar, principalmente os que estão dispersos para longe de Jerusalém, porque o apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 13, versículo de número 11: e digo-vos isso conhecendo o tempo, que já é hora de despertardes o sono, porque a vossa salvação está agora mais próxima de vós do que quando aceitastes a fé. Ei, o tempo não volta mais, o que passou, passou. A cada dia que se passa, Deus está mais próximo, a volta de Jesus está mais próxima, Cristo está mais perto de buscar a sua igreja, o fim de todas as coisas se aproximam. Então nós precisamos nos posicionar. Eu sei que isso é chato, mas bata no peito e diga: eu preciso me posicionar em Jerusalém. Após Jesus falar sobre a condicional da promessa, ele começa a explicar o que é a promessa. Agora Jesus vai ensinar o que é a promessa. E a promessa é o batismo. Um batismo que o primeiro a citar é João Batista, em Mateus capítulo 3, que é o batismo no Espírito Santo. Olha o versículo 5: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Agora preste atenção nisso. O Espírito Santo não agia com total, uma expressão difícil, mas ele não agia tão amplamente. Eu ia usar liberdade, mas o Espírito Santo sempre teve a liberdade que ele achou necessária. Então, amplamente. O Espírito Santo não agia tão amplamente. A ação do Espírito Santo estava não limitada, concentrada nos patriarcas, nos profetas, nos sacerdotes, nos reis, e tem mais um que eu esqueci: juízes. Boa, sem retoque. Então, nesses 5 camaradas aí. Aí o que acontece? Jesus vem com uma conversa aí, ó: vocês vão ser batizados no Espírito Santo. Só que os discípulos não tinham noção do que era isso.
na profundidade que Jesus queria revelar. Porque a ideia aqui é batismo no Espírito Santo. Então Jesus gostava muito do método comparativo. Ele diz, como João batizou com água, vós sereis batizados no Espírito Santo. Como é o cenário? Quem é batizado em águas? Quem é? Ok. Qual é o cenário do batismo? Aqui é por imersão, né? Qual é o cenário do batismo em águas? Há um candidato do batismo. Cada igreja especifica a idade do candidato. Mas é uma pessoa que compreendeu, porque o batismo na igreja protestante em geral, seja ela reformada ou pentecostal, é numa idade de consciência, em que ela compreende quem ela é e o que Jesus fez por ela. Então esse é o candidato do batismo. Segundo, ao ministro do batismo, que é o ministro ordenado do evangelho. Quem realiza o sacramento do batismo. E terceiro, ao ambiente do batismo. Qual é o ambiente do batismo nas águas? Quem chuta? As águas. Quem pensou nisso acertou. O ambiente do batismo nas águas são as águas. Então, o que acontece no batismo nas águas? O ministro pega o candidato do batismo e mergulha no ambiente do batismo. Então Jesus explica isso para ele, estava muito claro, muito lúdico. Então, qual é o cenário do batismo no Espírito Santo? Simples, ao candidato do batismo. Toda a igreja, aí não há limitação de idade. Jesus batiza criança, jovem, adolescente, jovem, adulto, ancião. Jesus batiza, ponto. Agora, ao ministro do batismo, isso precisa ficar muito claro, o Brasil é um país muito místico. Quem é o ministro do batismo? Jesus. Jesus é quem batiza no Espírito Santo. Não é anjo, não é o Espírito Santo, não é Deus, não é arcanjo, não é Miguel, não é serafim, não é... Não. Jesus quem batiza no Espírito Santo. Ele é o sumo sacerdote, ele é o sumo pastor, ele é o pastor dos pastores. Então Jesus é quem batiza no Espírito Santo. E qual é o ambiente do batismo no Espírito Santo? É o Espírito Santo. Então o que é ser batizado no Espírito Santo? Eu não sei se isso é costume de vocês, mas depois que eu explicar, se você quiser celebrar, você celebra. Ser batizado no Espírito Santo é o candidato do batismo, ser pego por Jesus e mergulhado no ambiente do batismo, que é o Espírito Santo. Então o que é ser batizado no Espírito Santo? É ser mergulhado na presença do Espírito Santo de Deus, até que toda a tua alma, até que todo o seu ser seja completamente mergulhado, banhado, encharcado na presença do Espírito Santo de Deus. Isso é ser batizado no Espírito Santo. Aleluia! Isso é ser batizado no Espírito Santo. Ser batizado no Espírito Santo é receber uma infusão de poder. E é interessante essa comparação, porque é possível perceber nitidamente quem entra nas águas e quem não entra, é ou não é? É possível ou não é? Quem é batizado nas águas, quando sai do ambiente do batismo, deixa um rastro de água por onde passa, sim ou não? Sim ou não? É impossível entrar no ambiente do batismo nas águas e sair seco, é ou não é? Então, a comparação do batismo no Espírito Santo é extraordinária, porque é naturalmente e extraordinariamente visível a diferença entre quem foi e quem não foi batizado no Espírito Santo. É naturalmente visível, porque quem é batizado no Espírito Santo deixa um rastro da presença de Deus aonde passa. E é impossível ser mergulhado na presença de Deus e sair seco. Então Jesus está dizendo, vocês serão batizados no Espírito Santo. E eu quero dizer para os senhores que esse é o desejo de Deus para nós. Sermos completamente mergulhados na presença do Espírito Santo. Ezequiel vai ter uma visão em Ezequiel capítulo 47, que ele vai estar na saída do templo, assim, ele começa a ver um rio que sai. Interessante que ele está no templo, mas não está no rio. Então você pode crescer no templo, viver no templo, cultuar no templo e não ter entrado no rio de Deus. Então Ezequiel está vendo, ele chega à borda do rio e é medido 1000 côvados, e ele entra e as águas dão pelo tornozelo.
o anjo mede mais 1000, e agora as águas dão pelo joelho. E note que é o anjo que está medindo e está convidando, porque Deus tem desejo de que nós nos aproximemos dele. O anjo mede mais 1000 e ele vai e as águas dão pelos lombos. Agora o anjo mede mais 1000, as águas estão nos lombos. O anjo mede mais 1000 e Ezequiel diz assim: agora eram águas impossíveis de se atravessar andando, e eram águas para se atravessar a nado. Então o anjo do Senhor me tomou pela mão, me levou à margem, e me tornou a trazer, e me levou, e me trouxe de volta. Por quê? Na cultura judaica, eles acreditam que a força de um homem se concentra na coluna lombar. Então eles acreditavam plenamente que eles poderiam dominar qualquer pessoa, dominando a pessoa pela coluna lombar, porque a força da pessoa se concentrava na coluna lombar. Quando as águas chegam pelos lombos, eram águas impossíveis de se atravessar andando. Então o anjo do Senhor toma Ezequiel pela mão e começa a o conduzir. Ezequiel está nos mostrando que há um lugar na presença de Deus que a nossa força não leva, que a nossa mão não alcança, que o nosso braço não consegue se aproximar, mas Deus tem um desejo tão extraordinário de nos trazer para perto, que Ele olha para a nossa incapacidade de alcançar, e vem até nós e nos toma, e há um lugar na presença de Deus onde eu deixo de me conduzir pelas minhas pernas, e Deus me toma pela mão e me leva para onde Ele quer, e me torna a trazer. Existe um lugar na presença de Deus que Ele quer nos levar, que Ele quer nos conduzir, e a nossa força não nos levará. E é essa dimensão de poder que Deus quer utilizar a sua igreja para ganhar território para Ele. Não há evangelismo ou missão bem-sucedida desprendida de poder. Não há. Não há evangelismo bem-sucedido desprendido da manifestação do poder de Deus. Por que a igreja avançava tão vitoriosamente no primeiro século? Porque ela tinha viva a chama do poder do Espírito Santo em seu coração. E aí, Jesus diz aos seus discípulos: este batismo será poder do Espírito Santo. E Ele diz a nós no versículo 8 que nós receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. Ponto. A palavra poder vem do grego dunamis. E a palavra dunamis pode ser traduzida literalmente como poder real ou poder de capacitação. Lembra que eu disse que Deus não só deu a missão, como também deu o instrumento de capacitação a nós? O dunamis de Deus vem para nos capacitar. Vem para nos fortalecer. Vem para ampliar e multiplicar as nossas habilidades. Vem para nos transportar de um ponto a outro. Olhe para Pedro antes do batismo no Espírito Santo. Pedro, antes do batismo no Espírito Santo, negou Jesus. Pedro, antes do batismo no Espírito Santo, era um homem agressivo. Era um homem impulsivo. Após o batismo no Espírito Santo, ele com coragem se levanta, mesmo diante da perseguição. Primeira mensagem, 3.000. Segunda mensagem, 5.000. Após as outras mensagens, param de contar. Olha João antes e depois do batismo no Espírito Santo. Antes do batismo no Espírito Santo, o pessoal de Samaria negou Jesus. João olha para Jesus: quer que a gente ore ao Pai para que Ele mande fogo? Olha João depois do batismo no Espírito Santo: filhinhos, andem em amor, vivam em amor. Não amemos só de palavras. Batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo não é um luxo.
O batismo no Espírito Santo é uma necessidade vital para a igreja que quer avançar. Nós queremos um avivamento que multiplique e faça as cadeiras preencher, mas o avivamento tem que começar em nós. A gente fala sobre expansão, mas em alguns casos, se manifestasse um endemoniado no meio da igreja, a gente corria. Cadê o poder? Como a gente vai ganhar perdido assim? Tem hora, irmão, que eu penso que o inimigo olha para alguns e fala assim: que quem? Porque não tem poder. Mas a promessa está disponível a nós. E Jesus libera a promessa. E a promessa tem propósito. Jesus não nos concede poder para que nós usemos os dons em quatro paredes, para que nós façamos rodinha de poder para ver quem fala mais em línguas, para ver quem interpreta mais, para ver quem profetiza mais. Jesus não disse: eu vou dar poder para vocês terem, eu vou dar poder para ser. Ser o quê? Testemunha. E a palavra testemunha vem do grego marturos, que dá origem à palavra portuguesa Marte. Jesus está dizendo: eu vou lhes conceder um poder tão extraordinário, para que, se necessário for, vocês olhem na cara da morte e continuem avançando. Nada para uma igreja que está cheia do poder do Espírito Santo. Sabe por que muitas vezes a gente desanima e quer parar? Falta poder do Espírito Santo em nós. O escritor anônimo da carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 32 a 38, diz assim: e que mais direi eu? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessa, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam a fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga o exército dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados não aceitando o livramento para alcançar uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, sentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. O que esses homens tinham, que nada os paralisava? Poder do Espírito Santo de Deus. Poder. E esse poder, irmão, que Jesus fala que é dunamis, dá origem, essa palavra dunamis dá origem a duas palavras no português: dinamismo e dinamite. Dunamis, dinamismo e dinamite. Quando Jesus diz: eu vos concederei poder, Ele está dizendo: eu vou lhes dar poder de impacto. Dinamite. Isso significa que um crente cheio da presença e do poder do Espírito Santo causa impacto positivo aonde ele pisa a planta do pé dele. Você, irmão, foi chamado para impactar. Você foi chamado, irmão, para causar um impacto positivo para o avanço do reino, na faculdade, na empresa, na escola, no ambiente familiar, no meio dos parentes. Você foi chamado para impactar em favor do reino. Então, pelo amor de Deus, irmão, olhe para mim aqui, rasga o teu coração e permita o Espírito Santo te encher. Permita Jesus lhe batizar. Não pare de clamar até que Cristo te toque com poder e com grande glória. Aleluia. E essa promessa está disponível a nós, porque Pedro, na autoridade do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, versículo 39, vai dizer, deixa eu só confirmar, tem gente conferindo, 39, porque essa promessa diz respeito a vós,
e aos vossos filhos, e a todos que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor vier a chamar. Há alguém aqui que acredita que foi chamado por Deus? Está muito fraco. Eu vou fazer a pergunta para te dar mais uma chance. Eu sou pentecostal, eu gosto de coisa alegre. Há alguém aqui que acredita que foi chamado por Deus? Então essa promessa é para você, irmão. Fica de pé, por gentileza. Eu posso chamar para frente? Eu ainda tenho 5 minutinhos. O pastor Cláudio chamou o louvor para frente, amém? Olhe para cá, por gentileza. Você que quer esse poder, você foi chamado para testemunhar. E testemunhar é reflexo natural de quem tem poder do Espírito Santo. E você quer receber deste poder. Você quer ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Você quer ter uma experiência com o Espírito Santo. Eu quero lhe chamar à frente, porque nós vamos fazer um período de oração. Você que tem desejo de ser cheio do Espírito Santo, pode vir. Eu não sei se é costume da igreja, mas eu pedi autorização, me autorizaram. Já tem uns irmãos vindo. Os irmãos estão bem tímidos, né? Aleluia. Pode correr para frente, eu não mordo não. Aqui mais pertinho, pertinho. Isso. Aleluia. Não vou morder ninguém não. Eu quero lhe convidar a fechar os seus olhos. E agora você vai expressar a Deus em oração o seu desejo de ser cheio do Espírito Santo. Eu não sei se há no nosso meio ministros batizados no Espírito Santo que poderiam ofertar a especial gentileza de me ajudar a orar pelos irmãos. Comece a falar com Deus. Se há irmãos batizados no Espírito Santo aí, você pode vir orar por alguém aqui na frente. Ache alguém e ore com essa pessoa. Comece a falar com Deus em oração, porque eu não posso beber água por você. Da mesma forma que eu não posso ser cheio do Espírito Santo por você. Então comece a buscar, antes que alguém venha orar por você, você primeiro manifeste o desejo de ser cheio do Espírito Santo, porque Cristo te chamou para testemunhar. E hoje a ferramenta do céu sendo liberada sobre a igreja do Senhor aqui neste lugar. Então comece a falar com Deus. Eu não sei se o louvor vai cantar um cântico, eu não sei o que. Bom, amém. Então enquanto eles cantam, você não cante, porque tem gente que vem orar e ouve a música e começa a cantar. Não cante, ore. Ore ao Senhor. Peça ao Senhor. Se há mais alguém, venha. Porque o Espírito de Deus está sobre a igreja. Vento do Espírito Santo. Como o Senhor soprou no vale em que Ezequiel estava, eu oro da mesma forma. Vem dos 4 ventos, Espírito de Deus. Vem dos 4 ventos, Espírito Santo de Deus, e sopra sobre a tua igreja. Manifesta, Senhor, a tua graça. Jesus começa a tocar nos corações. Derrama sobre nós uma infusão de poder. Jesus começa a batizar no Espírito Santo aqui essa noite. Jesus toca crianças. Jesus toca jovens. Jesus toca adolescentes. Jesus toca adultos. Jesus toca anciões aqui essa noite. Espírito Santo de Deus, começa a distribuir dons da maneira que lhe apraz aqui essa noite. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, distribui dons de operação de maravilhas. Distribui, Senhor, dons de profecia, dons de línguas,
dom de interpretação de línguas, dom de discernimento de espírito. Começa, Espírito Santo de Deus, da maneira que lhe apraz, a derramar dons para a edificação da tua igreja. Jesus, olha para aqueles que ainda não são batizados no Espírito Santo e começa a batizar. Vento do Espírito de Deus. No nome de Jesus nós oramos. Toca. No nome de Jesus nós oramos. Batiza, Jesus. Vento do Espírito de Deus, quebra toda resistência. Vento do Espírito Santo de Deus, quebra toda oposição. Vento do Espírito Santo de Deus, quebra agora toda dureza de coração. Espírito Santo de Deus, quebra toda a frieza. Você, preste atenção, você que não é batizado no Espírito Santo, você que não é batizado no Espírito Santo, sinaliza com uma das suas mãos, por gentileza. Você que não é batizado no Espírito Santo, tem uma moça ali atrás, alguém pode orar com ela? Eu vou pedir para você que não é batizado, levanta as suas mãos e um obreiro vai orar com você para você ser batizado no Espírito Santo hoje. Obreiros da casa do Senhor, olhe para quem está de mão levantada, ora e ouve, ora e ouve. Quando essa pessoa for batizada no Espírito Santo, você sinaliza para mim. Algumas pessoas aqui de mão levantada, uma moça ali também. Eu preciso que vá alguém batizado no Espírito Santo orar por essas pessoas. Ore e ouça, ore e ouça, ore e ouça. Ore e ouça. Quando o Espírito Santo batizar, você sinaliza para mim. Você sinaliza para mim. Há alguma pastora para orar por essa moça aqui? Há algum ministro? Há uma moça aqui de mão levantada? Ore com ela. Começa a orar. Começa a orar. Começa a orar. Pode cantar. Pode cantar. Orem e ouçam. Orem e ouçam. Quando essa pessoa for batizada no Espírito Santo, você sinaliza para mim. Sinaliza para mim. Pode cantar, pode cantar. Toca. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Ora e ouve. 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 Jesus batizou uma. Jesus batizou uma. Jesus batizou uma.
está o segundo? Jesus batizou a primeira pessoa. Jesus batizou a primeira pessoa. Onde está a segunda? Aleluia. Onde está? Onde está? Sinaliza para mim. Sinaliza para mim. Jesus já batizou um. Jesus já batizou um. Jesus já batizou um. Oh, aleluia. 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 Labara, sori, ela mandará la bacala, baixandará la bacala, basuri, aleluia. Jesus já batizou a primeira. Onde está a segunda? Batiza Jesus. 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 Aleluia. 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 Batiza, toca, batiza, toca, batiza, toca, batiza, toca, batiza, 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 batiza. Aleluia. 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 Batiza Jesus. Batiza Jesus. Não pare de orar até essa pessoa ser batizada no Espírito Santo. Obreiro, quando essa pessoa for batizada, sinaliza para mim. Sinaliza para mim. Jesus já batizou uma. Aleluia. 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 Batiza Jesus, toca Jesus, toca Jesus, aleluia, 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 aleluia. Se o Espírito de Deus está te tocando, fale em línguas. Essas línguas que estão na sua mente não são coisa da sua cabeça. As línguas passam pelo filtro do nosso raciocínio. Essas línguas que estão na tua mente não são coisa da tua cabeça. Abre a tua boca e fale. 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 Batiza Jesus. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Batiza Jesus.